vamos lá. Hoje o tema é sobre roaming na rede Wi-Fi. Então, hoje a gente vai falar quais são os maiores problemas, o que acontece, por que é utilizado na rede Wi-Fi, quais são os maiores problemas e a forma também de resolver esses problemas. E hoje a gente tem um convidado que é o Kawa. Só um minutinho que eu vou colocar ele na chamada. Aí. Agora foi. Fala, César. Opa, beleza, cara? Tranquilo? Tranquilo. Vamos Tudo certinho lá. aí? Evolução? Tudo certinho, vamos lá. Então, Hoje a vamos lá. gente vai falar sobre roaming na rede Wi-Fi, quais são os maiores problemas, né? Show. E quem é da área, a gente normalmente escuta assim, né? O problema chega, por exemplo, minha conexão está caindo, ou mudei de sala, estava na minha sala, estava numa reunião online, fui para para a sala de reunião, mudei de setor e minha live caiu, minha reunião online caiu, enfim. É, Aham. ou e assim, normalmente isso acontece, ou o cara é um gerente, ou o cara é diretor, nunca é o estagiário, né, que tá com esse tipo de problema. Sim, Então é aham. isso aí, vamos lá. Vamos sim, cara. É bacana que a gente até tinha comentado um pouco antes da live, do nosso grupinho lá, que o pessoal às vezes faz uns comentários, pergunta, né, algumas coisas Uhum, pra gente e tal, né? Daí é bacana a gente até iniciar, assim, dizendo, deixando meio que nivelado, né? Falar o que que é o roaming, né? Qual que é a diferença de um AP, de um dispositivo final, as nomenclaturazinhas, uhum. né? Não sei se você concorda comigo. Só dar uma Sim, sim. brevezinha aí. Na verdade, acho que a ideia é primeiro falar o que é roaming, né? Como é que ele funciona na rede Wi-Fi. Então, cara, assim, o roaming normalmente, basicamente você tá numa antena, você tem duas ou mais antenas ou access point na sua rede, e você é a troca de antena, é a troca do dispositivo. O dispositivo, o que pode ser? Pode ser um celular, um notebook, um iPad, enfim, qualquer dispositivo que esteja conectado no Wi-Fi. E o roaming é justamente essa troca de antena, onde, por exemplo, você tem antena no RH ou no administrativo e você tem uma outra antena numa sala de reuniões. E normalmente o que acontece? A pessoa está utilizando, está fazendo alguma ligação pelo WhatsApp ou pelo notebook, Zoom, o que for, e se ela troca de sala, o que acontece normalmente? Acaba travando, acaba perdendo a conexão. Isso depende um pouquinho também do dispositivo e da antena em si, se está atualizado e tudo mais. Exatamente. E Exatamente. aí, E eu, é assim, bacana a gente até comentar, pode falar? desculpa, cara. E é bacana até a gente comentar que, Tranquilo. tipo, a ação do roaming, né, não é o AP que diz se ele está com o melhor sinal ou não, né? É o dispositivo final do Exatamente, é usuário, o seja dispositivo. laptop, ou celular, ou qualquer outro tipo de dispositivo, né? Pode ser até aquela pistolinha de Uhum. de pegar o código de barras, né? Em Sim, determinadas áreas logísticas. Então são esses dispositivos que fazem o roaming em si, né? Ele que fala assim, ó, eu estou saindo de uma zona A, indo para B, e cara, na zona B tem um sinal um pouco mais forte de um outro AP mais próximo, né? Então ele que faz essa desassociação do AP A e associa no AP B. Daí é muita bacana gente que você acredita, tem um, né? muita gente acredita que é a antena que faz essa alteração, essa jogada, né? E normalmente, na verdade, quem faz é o dispositivo final. Então, o que Não. acontece? Às vezes, um dispositivo um pouquinho mais antigo, o que acontece? Ele pode chegar no momento de ou ele vai quase perder a conexão e trocar de antena, ou ele realmente vai perder a conexão e daí ele vai conectar na próxima antena. E isso, por exemplo, se for tiver no meio de uma reunião online, isso vai travar, vai cair, ou se for um dispositivo desse que é normalmente chamado de coletor, que é usado em centro de logística, né, que o pessoal utiliza para ler código de barra, né, nos porta-pallets, vai ficar lento, o cara não vai conseguir ler o código de barra, colocar lá no sistema. Então, assim, o roaming é uma coisa que então, tá chiando um pouquinho, Kawa. Não sei se é o teu fone. É, Estou escutando você pelo celular direto mesmo. beleza. Nossa, melhorou bastante. Beleza. Isso aí. E, então, assim, cara, o roaming, ele funciona.
basicamente dessa forma. E é o dispositivo final que normalmente faz essa troca. Então, assim, por exemplo, às vezes tem alguns fabricantes que têm algumas funcionalidades de tentar forçar essa troca. Mas, assim, não é ele que manda, ele vai tentar forçar. Ele vai dar um chute no dispositivo e vai falar, ó, tem uma outra antena aí mais próxima, desconecta aqui e vai para a próxima, né? Então, Exatamente. normalmente acontece esse tipo de problema assim com o home, né? E é legal, cara, você até comentou sobre o fabricante, né? Que tem um outro fabricante que ele meio que ele força isso daí, ele faz essa desconexão e conexão, só que ele consegue conectar o mesmo dispositivo em dois locais diferentes, em dois APs diferentes. Então, isso daí é só um fabricante que tem, né? Só para falar um pouquinho, né? Eu faço parte de uma Uhum, área de pré-vendas, e nessa área de pré-vendas a gente estuda algumas tecnologias, né? E sim. tem um fabricante que ele faz essa associação de um dispositivo em dois APs, para justamente quando aquele dispositivo sai de uma zona aí para outra, ele já está conectado naquela. Então fica uma coisa transparente, sabe? Digamos assim. Sim, sim, fica fluido a troca. O cara nem Fluido, né? percebe que trocou de AP. E E outro assim, problema também. pode Opa, falar. pode falar. E uma coisa que também acontece é que o pessoal assim pensa, putz, cara, é na conexão, mas é tão rápido, né? Tipo, o roaming é tão rápido, é de 150 milissegundos a tipo a 180 no máximo, assim, né? Num modelo mais antigo. Só que o Uhum, problema não é a desconexão e a conexão no AP em si, né? De um dispositivo final. É mais a conexão, a reconexão, né, do aplicativo que está fazendo essa comunicação. Por também. exemplo, o Skype ali, putz, não é o Skype que vai ter 150 milissegundos para fazer essa associação novamente, né? Se reconectar ao servidor dele lá fora, para poder restabelecer a chamada, né? O AP ele faz isso rapidamente. Só que daí o aplicativo e a aplicação que seja, né? É ele que tem essa demora a mais. Então ele pode se estender esse Uhum, prazo aí de 5, 10 segundos de repente, né? Depende muito da aplicação. exatamente. E Daí que assim, gera esse problema todo. normalmente, esse problema vai acontecer, cara, normalmente é isso que acontece. É um diretor no meio de uma reunião, ali, às vezes ele iniciou a reunião na sala dele, ele chamou mais alguém, ele vai numa sala de reuniões dentro da empresa, e nessa troca de setor, nessa troca de sala, às vezes aquele acaba perdendo conexão, acaba perdendo qualidade, demora para reconectar. Às vezes é uma reunião com um diretor de outra unidade, às vezes é um fornecedor importante. Aí, cara, a ligação assim vai chegar para você daquele jeito, né? Normalmente é isso Sim, que acontece no dia a dia. E tem exatamente. formas, assim, da gente tentar eliminar isso, né? Tentar diminuir, pelo menos, esse problema que, assim, tem alguns fabricantes têm algumas coisas muito específicas, mas, no modo geral, assim, tem algumas coisinhas que dá pra gente fazer para tentar diminuir esse problema, né? Aham, só não é Normalmente, prática. o que eles indicam, normalmente indica, qual que é a indicação? Cara, dá uma atualizada lá sempre no dispositivo, sempre ver lá driver, sempre atualizar o dispositivo, seja o Windows, seja no Windows Notebook, seja o Android no celular, iOS no iPhone e por aí vai. Sempre dar uma olhadinha, sempre deixar atualizado. A antena também não pode deixar lá de fora. Às vezes acaba implantando o Wi-Fi, deixa tudo no automático, o firmware de 1970 e Tá quer que lá tudo ainda funcione rodando bonitinho. eternamente. Sim, quer que Uhum. tudo funcione bonitinho, né? Deixa tudo no automático, deixa canal automático, potência automática, potência de sinal, né? Uhum. E aí tem esse problema e às vezes não sabe nem começar por onde olhar, porque quando Exatamente. chega essa reclamação, nunca vai chegar para você exatamente o Tranquilo. problema. Ó, Exatamente. não, vai chegar assim, ó, eu tô numa reunião, preciso que funcione, ou vou participar de uma reunião, preciso que funcione, e não tá funcionando, ó, o Wi-Fi tá oscilando, eu não tô conseguindo entrar eu entro na reunião, mas ela fica caindo, desconectando. O que que tá acontecendo? Esse Uhum. Wi-Fi não funciona. Esse Sim, Wi-Fi não tá exatamente. funcionando, né? Daí taca a pau no E analista ali. exatamente, na lista, ou o cara pode O ser de engenheiro. suporte também, normalmente é o primeiro cara que vai atender. Então, fica uma situação um pouco até delicada, dependendo do caso, né?
Sim, E uma das formas de resolver, normalmente, tem algumas configurações, mas acaba batendo nessa tecla também de tentar atualizar. Quando é um dispositivo muito antigo, às vezes não tem muito o que fazer, né? sim, Porque por mais que você tenha um AP que ele é de última geração e firmware atualizado, se o dispositivo for muito antigo, o que acontece normalmente às vezes é com coletores num centro de logística, que às vezes são coletores que são caros e são sim, coisas de 5, 10 anos atrás, e, por exemplo, fica meio que inviável você atualizar todo o parque, dependendo do tamanho da empresa. claro. Então, fica difícil, porque assim, não tem muito o É que fazer nesse muita caso mão de quando. obra, né? E é Exatamente, não muita tem coisa ao muito o que mesmo tempo. fazer quando o dispositivo é muito antigo. Quando é muito antigo é complicado, né? Aham. Os dispositivos mais novos, ele tem um pouquinho mais de inteligência, os drivers mais atualizados, então ele tenta fazer essa troca um pouquinho mais rápida, sem o usuário perceber muito, seja no notebook ou no celular. Então, os equipamentos mais novos, com drivers mais atualizados, normalmente esse problema é difícil acontecer, mas também acontece. E se você não tiver com a antena configurada bonitinha também. Tem algumas Exatamente. configurações que dá para você otimizar. Você pode fazer algumas configurações para otimizar essa troca de antena, ficar fluido para o usuário final. Sim, exatamente. E até, tipo, voltando um pouco nessa parte do driver e tudo mais, né, de atualização do dispositivo, o pessoal pode até pensar, putz, cara, é uma coisa tão básica assim que, sei lá, talvez não valha a pena, né? Só que se a gente parar a pensar que tem bastante protocolos que, às vezes, como o 802.11, ele é um protocolo padrão, né? Ele é homologado, então, tipo, sempre tem Uhum. uma atualização, o órgão regulamentador, seja qual for, pode ser a Anatel, pode ser o Wi-Fi Alliance, ele tem que divulgar essas atualizações, né? E os fabricantes têm que correr atrás para atender essas novas atualizações, né? Então, às vezes, putz, que nem se comentou, tem um coletor lá antigão lá, só que pode ser que ainda tenha suporte do fabricante. Ou seja, chega uma nova release lá de uma firmware, você bota e começa a funcionar melhor. É uma coisa diferente, né? Que tem muita coisa Sim, que, sim. como é padrão, né? Tipo, os caras são meio que obrigados a fazer essas atualizações, né? É claro, exceto aqueles caras que os caras falam, não, isso aqui, equipamento já é end of sale, não tem mais suporte, é end of support, então já era. Taca na pinta de verde, joga no mato lá que não vai ter nenhuma peso de, utilidade. peso de porta, peso de porta, e é isso aí, não tem muito o que E fazer. é isso aí. Mas assim, teve uma vez, cara, que eu estava configurando uma rede Wi-Fi, e eu percebi o seguinte: isso é uma das formas de você tentar diminuir isso, e deixar um pouco mais transparente para quem está utilizando a rede Wi-Fi. Aconteceu o seguinte: eu estava configurando e eu deixei a configuração das antenas, por exemplo, potência de sinal, eu deixei um valor fixo, né? Aham. Normalmente o pessoal às vezes acaba colocando isso no automático, e eu percebi o seguinte: eu tinha deixado num valor fixo a potência do sinal da antena, porque, por exemplo, chegou um diretor para mim e falou assim: ah, cara, o Wi-Fi está oscilando, o Wi-Fi não está funcionando. Aí você vai lá, conecta, faz os testes, e fala, não, mas tá tudo certo. Ele, não, cara, ó, mas fica 4 risquinhos, né? Os risquinhos do sinal do Wi-Fi, sabe? Então ele Aham. chegou para mim e falou assim, ó, fica 4 risquinhos, aí depois fica 3, o Wi-Fi tá oscilando, não tá funcionando. Aí você fica, Estranho. tá, tudo É bem. mínimo estranho. Então, exatamente, mas não, você sabe, você vai lá, vai testar tudo certinho, e você vê que não é esse o problema, então eu deixei a potência da antena num valor fixo. Então, isso diminuiu essa sensação para um gerente, para um diretor, nesse caso, que o Wi-Fi estava oscilando, que o Wi-Fi estava ruim, que não era o caso. Só que eu percebi que Uhum. quando eu deixei também o Wi-Fi, ou a antena, a potência da antena num valor fixo, sem ser automático, eu percebi que ele ajudou no roaming também. Então, por exemplo, quando trocava de sala, trocava de antena, nesse caso a empresa tinha uns 10 access points, mais ou menos, e eu percebi que quando eu fui testar e deixei a potência delas todas no valor fixo,
A troca de antena, nossa, melhorou muito, foi muito mais rápido. A troca, Nossa, assim, foi quase imperceptível. Então, assim, isso é uma dica também do que fazer para poder, pelo menos, nossa. diminuir ou Uhum. otimizar um pouquinho esse roaming entre as antenas que, assim, ajuda muito, né, para o usuário não nem percebe, e acaba nem desconecta, ele nem percebe que ele trocou de antena, ele já está em outra sala e assim vai. Legal, cara, bacana. E como que era a estrutura do cliente? Era uma fábrica, uma Nesse loja? caso não, nesse caso era um escritório, né? No Eles escritório? tinham mais ou menos umas 10 antenas e, assim, eu acessei a configuração e estava tudo automático, canal automático, potência de antena automático, daquele jeito. Aham, E ele comentou, falou assim, ó, o sinal tá oscilando, a internet tá ruim, mas, assim, ele vai falar, normalmente ele fala qualquer coisa, assim, para você dar atenção. sim, Dar aham, atenção e basicamente. ver, ó, assim, ó, não tá funcionando, eu troco de sala, não funciona direito, o Wi-Fi tá oscilando, mas como assim? Aí você conecta e vê que não é bem assim, mas pro cliente final parece que tá Não tá péssimo o funcionando. sinal, ou nesses É. casos que ele comentou dos risquinhos, que não tem nada a ver, mas para ele isso era um indício de que não estava funcionando direito. Aham, E, e fazendo essa configuração, esse pequeno ajuste de deixar a potência das antenas num valor fixo, depende do fabricante, né? Tem fabricante que, sim, por exemplo, você entra na configuração e ele só é descrito, tipo, ele deixa baixo, médio ou alto. E tem alguns fabricantes que você tem que colocar lá 18, 15 dB, você tem que colocar lá a numeração, né, de acordo com a potência da antena. Isso varia um aham, pouquinho de fabricante para fabricante. Mas no geral, no conceito é isso, deixar um valor fixo que é uma das formas de diminuir esse problema com o homem, né? aham. Tem uma outra solução que a gente pode, até vai em nível de configuração também, né? Que Uhum. é, como hoje tem muito equipamento que 2.4 a gente sabe que daqui a pouco vai ficar meio que obsoleto, né? Pelo menos é a tendência, ou o desejo de todo mundo que seja dessa forma, né? Pela Uhum. quantidade do tamanho do canal, a quantidade de canais também disponíveis, né? Isso tende a ser meio obsoleto, né? Que os 5 GHz a gente sabe que tem muito mais canais e a distância, entre aspas, né, de um canal para o outro é bem larga, né? Então fica uma faixa de Uhum. megahertz grande. A gente consegue aproveitar bastante coisa e tem bastante tráfego no ar através daquele canal, né? Mas é justamente isso, a gente fazer o band steering, né, que a gente fala, que é forçar com que os dispositivos que já suportam 5 GHz se conectar somente no GHz. A gente sabe que também, apesar Sim. Uhum. disso, a distância que o AP vai atender o dispositivo final é menor, né? Fica uma faixa menor. Só que a qualidade é muito maior. E isso também ajuda bastante no roaming, obviamente, né? Sim. Quando não tem Lembrando muitos que. dispositivos que interfiram ali no 5 GHz, né? Quando ele vai para outro ambiente, se o outro AP estiver na mesma configuração, o roaming também vai ser mais transparente, né? Uhum. Sim, só E fora lembrando as que funções que dá para questão. fazer. Mas Sim, pode sim. falar, mano. Só lembrando a parte do gigahertz, hoje nós temos a 2.4 e assim. Ah, mas o que que é isso? Normalmente, os dispositivos mais antigos, notebooks mais antigos, eles só suportam 2.4 GHz, né? Ele tem uma limitação de banda, ele tem uma limitação de velocidade, ele tem muita interferência, ele tem interferência até de outros equipamentos que não sejam, né, de Wi-Fi, no caso. E o 5 GHz, ele normalmente existe nos equipamentos, quando você vai analisar a especificação, é que ele diz lá, dual band, seja celular ou notebook. Se ele tem a especificação dual band, é porque ele tem 2.4 e 5 GHz. O 5 Exato. GHz, ele é uma a frequência, ele quase não tem, não é que não tem interferência, mas é muito menor do que a 2.4, né? Então, normalmente, as redes configuradas em 5 GHz e que o dispositivo também seja compatível, né, o celular ou o notebook seja compatível, ele funciona numa velocidade também muito maior e quase sem interferência, né? Aham. Então, hoje, por exemplo, em algumas empresas que
Tem a antena também, ela precisa ter essa configuração, né? Essa requisito de ser dual band. Aham. Então, por exemplo, hoje tem algumas empresas que habilitam 2.4 só para, por exemplo, usam o celular para poder corporativo mesmo ali, só às vezes para responder algumas mensagens e tal. E ou tem algumas também empresas que deixam só no 5 GHz. Aham. Não querem saber mais do 2.4 porque normalmente cara, velocidade é baixa, tem muita interferência. Num prédio, por exemplo, se tem algumas ferramentas que você consegue medir, né? Você consegue medir se a rede está em 2.4 GHz, está em 5, qual canal que ela está. Aham. Então, tem algumas ferramentas que dá para utilizar, tanto no celular, no notebook. Tem alguns aplicativos free que você consegue instalar para verificar. E, por exemplo, num prédio, se você pega e liga um aplicativo para você verificar quais redes que existem ali na região, você vai ver que vai bombar de rede, canal, Sim, tudo no mesmo canal. E, cara, aí às vezes, por exemplo, num escritório que seja num prédio, por exemplo, é um cenário também que é bem complicado de você conseguir deixar bem certinho em algum canal usando o 2.4, sendo que no 5 GHz você não tem muito problema com isso. Né? sim. Aham. Mas às É que vezes tem você muita tem que interferência. habilitar porque. Um prédio, por exemplo, a interferência nas laterais, em cima, nos andares de cima, embaixo, né? Então, é bem complicado, né? Se manter Tem, um Wi-Fi clean, né? Deixar bem clean, assim, né? tem esse SSID de tudo quanto é lado, tudo quanto é nome. Você liga ali, o Mais aplicativo interferência quase de trava de micro-ondas. tanto. Uhum. Aham. Tem isso também, É, tem essas interferências. ambiente com um galão de água também interfere bastante. Cara, são bem detalhes, né? O É, Wi-Fi a gente brinca que é uma coisa simples, né? Mas é muito uhum. mais complicado do que parece, né? Não é só colocar um Ó, roteadorzinho lá, um AP, colocar não. o SSD e deixar torando lá que vai funcionar, né? É bem complicado Uhum. isso. E o Wi-Fi assim, é quase uma ciência, né? Se for ver tudo que pode influenciar, todas as configurações que você pode fazer, configurações avançadas, que a gente não vai entrar no caso hoje, mas, cara, quase uma ciência. É uma física, né? E. É uma física, né? Que Uhum, mexe com ondas, mexe com frequência. Cara, é uma física em si, né? Daí sim, a sim. gente acabou até esquecendo de comentar, né? Tem até mais uma opção, né, da gente resolver esse problema de roaming. Resolver não, é mitigar, né? Resolver é bem difícil Uhum, resolver, a gente mitiga, né? Mas é basicamente a gente manter um padrão, nivelar por baixo, né? Como falam, né? De repente. A gente comentou dos aparelhos dos coletores, são equipamentos antigos, né? Então, às vezes, a configuração do AP, ou até mesmo o AP em si, ele não precisa ter uma configuração Master, Blaster, Hyper, Mega lá, com 802.11ax, por exemplo. Não precisa ser um Wi-Fi 6 lá. Se metendo uhum. um APzinho normal lá, tranquilo, e limitando tudo para que a mesma tecnologia que o dispositivo final tenha seja compatível com aquele AP, né? Então, não adianta você colocar o 811.11v, que é um acelerador do roaming, né? Vamos colocar assim, Uhum. que aquele coletor não tem a capacidade de entender aquele protocolo. Não. Só vai estar Uhum. onerando o AP para ele trabalhar numa coisa que ele não está usando, para tentar alcançar um cliente que tem aquela solução. Isso é bem complicado, né? Então esse access point ele não vai conseguir nem trabalhar tranquilamente, que ele vai procurar sempre um cliente que tenha aquela mesma tecnologia, aquele mesmo protocolo, e nem o equipamento, dispositivo final, vai conseguir se conectar com aquele AP porque ele não fala a mesma linguagem, né? Então a gente está esforçando dois equipamentos, dois meios, para tentar E que resolver não um vai problema que funcionar. exatamente. Que não vai Então, funcionar. nivelar por baixo, manter tudo do mesmo padrão, sabe que aquele ambiente vai ser só determinado equipamento. Tudo isso é um mapeamento que tem que fazer num projeto, talvez, né? Você vai saber quais são os documentos, quais são as interferências que tem, quais são as tecnologias que aquele dispositivo vai ter. Você aplica as mesmas configurações, com as mesmas tecnologias, no ponto de acesso que você vai utilizar. Isso Sim, também sim. ajuda bastante, né? Deixa um ambiente mais homogêneo, né? Como fala. Isso são todos os temas assim que eu pretendo falar aqui no canal, né? Tudo que for relacionado ao Wi-Fi. Então,
por exemplo, como fazer um site survey, ferramentas para você conseguir analisar aquela rede, como que está o canal, como que está a frequência, enfim, como que está a configuração. A gente pretende fazer isso no canal aí nos próximos conteúdos que a gente for criar. Show, show. Tô ansioso já pra saber isso aí. Sim, cara. Mas acho que você lembra de mais algum assunto? Cara, na verdade, Comentar? basicamente a gente tinha alguns exemplos, né, para dar, né, que é justamente esse que você comentou, do escritório, né, a gente já comentou das possíveis soluções que a gente pode encontrar, né, eu acho que até, tipo, a gente pode até avançar um pouquinho só, o tempo tá meio curto aí, mas a gente pode até falar um pouco sobre as configurações mais avançadas, um pouco, né, digamos assim, que existem protocolos... Antes eu lembrei de um caso. Ah, show, mete Que bala aí. aconteceu o seguinte, no centro de distribuição, o que acontece? Normalmente, quando você vai na implantação, ele está vazio, coisa lá de 10 mil, 20 mil metros quadrados, e tem aqueles porta-pallets, né, enormes, mas ele está vazio. Você vai lá, faz o survey, tudo certinho, faz. O survey o que é? É você com um dispositivo, com um notebook ou com um celular. Normalmente a gente usa um mapa, né, uma planta baixa do local e posiciona as antenas ali no mapa e a gente faz um teste exatamente de sinal, ver como que está exatamente o sinal, frequência, qual canal colocar, faz um estudo de como colocar, testa o pior cenário, coloca o AP de ponta cabeça e vai lá no canto e vê se o Wi-Fi continua funcionando. Né? E isso é o que acontece. Normalmente, nesse cenário, o galpão está vazio. Então, beleza, você vai lá, faz o site survey tudo certinho, mas é importante, assim, deixar ciente que, quando o galpão, o porta-pallet com os produtos, quando encher, é importante fazer o site survey de volta, porque isso influencia na qualidade do sinal, dependendo dos produtos que tiverem lá nos porta-pallets e tudo mais, vai influenciar na troca de antena. Por exemplo, se for utilizar um coletor, né, que conecta no Wi-Fi para poder ler o código de barra daquele produto, isso vai influenciar também. O cara vai ler um código de barra e vai demorar 2, 3 minutos para ele poder ir para o próximo produto. Pulei aqui. Cara, isso no dia vai acarretar em 1 hora de atraso no trabalho dele. E num centro de distribuição que, é correria o dia inteiro. Então é importante deixar frisado que tem que fazer um segundo site survey nesse caso. Talvez colocar mais algumas antenas, talvez modificar ela de local, fazer algumas adaptações, porque aconteceu isso, foi feito site survey, nesse caso deixamos alguns pontos já de espera, e depois que encheu o centro de distribuição, cara, o sinal ficou muito ruim, tinha muito equipamento, dependendo da embalagem do produto, do que for feito, também influencia bastante. Então, por exemplo, esse foi assim, aqueles casos que você fica quase 1 semana para poder ver exatamente fazer, porque nesse caso, além de ser, por exemplo, tinha umas 30 antenas nesse caso. Não era... tinha bastante coisa, então... E o galpão também é grande, então você andar com o notebook e fazer o teste, não é moleza, não. Sim, exatamente. E é legal que no survey a gente pode até dar a dica do pessoal que eles conseguem até validar o roaming, né? Que como você está andando de AP para AP, você deixa lá um Wireshark da vida, você consegue ver a conexão e a reconexão, né? Ou então até mesmo tem um outro dispositivo, né? Que daí também é pago, uma outra aplicação que consegue fazer essa medição bem certinha, que se não me engano é o Wi-Fi. Esse cara também ele consegue fazer uma conexão, uma verificação bem, bem boa, sabe? Ele dá os protocolos de qual foi o milissegundos que demorou de um roaming para outro. Então ele traz um relatório bem legal. Ou quem quer fazer um teste rápido também, solta o famoso ping para o gateway da rede e sai andando. Exatamente. Sai andando, consegue ver qual que é o tempo. Mas vai ver se funcionou ou não, né? O tempo de resposta, quanto tempo vai demorar e tudo mais. Então também consegue
Claro que com um aplicativo, software, o negócio fica mais profissional. Mas você também consegue, às vezes, fazer um teste, porque às vezes precisa fazer um teste rápido, às vezes o cliente está na cabeça, está com um problema, quer que resolva logo. Aí, às vezes, normalmente a gente não tem a ferramenta na mão, dependendo. Se você é um funcionário da empresa, para você tentar justificar isso, por exemplo, é difícil. Tem Mas essa agora, parte também. se você presta serviço, aí talvez você já tenha mais facilidade em ter uma ferramenta assim, por exemplo. Mas normalmente quem é colaborador da própria empresa, aí normalmente é software free, faz os testes raiz, faz o teste meio em modo raiz, mas consegue também diminuir bastante esse problema. Show de bola, mano. Dos pontos que a Beleza. gente pensou, basicamente Pode isso aí. falar. Eu ia comentar até sobre que existem protocolos, né, que você consegue associar no AP lá, habilitar, para que ele ajuda no desempenho do roaming, né? Então tem alguns protocolos. Depende muito do fabricante, né? Mas, por exemplo, a gente tem o 811Z, o R, Uhum. o V. Esses caras a gente consegue configurar dentro dos APs para que ele aumente, diminua, na verdade, né, o tempo do roaming, ou até mesmo como que ele trata o dispositivo final ali, como ele manda o sinal para o dispositivo final, né? Então tem essas configurações Sim. mais avançadas, que geralmente em soluções domésticas, né, ou digamos até na Ubiquiti, assim, vou falar assim, só para dar uma garantizada. Ubiquiti, né? Depende da Ubiquiti, pronúncia aí, cada um falar de um jeito. né, brincadeiras à parte, o equipamento é bom, tem bastante, a solução deles é Sim. bacana. Mas tem modelos, por exemplo, mais de entrada que não vai ter esse nível de configuração, né? Mas falando uma rede corporativa, né, a gente consegue ter esse nível de digamos, de ter a rede na mão para poder fazer o que você quer, né? Então você tem as Uhum. ferramentas e inclusive tem o AP capacitado para receber essas configurações, né? Então tem algumas Sim, coisinhas que sim. depois você pode até explanar melhor do que eu aí no decorrer dos teus programas Sim. aí. Beleza. Tem uma. Deixa eu ver se tem uma perguntinha ali. Acho que alguém mandou uma pergunta, só vou confirmar o que é. VG, VG. Ah, tem uma perguntinha faz um tempinho já. Se eu não me engano. Acho que é Michelle, se eu não me engano. Ela perguntou o seguinte: se já existem soluções que, que têm essa inteligência para fazer a troca. Sim, aham. Então, exatamente, é o que a gente comentou um pouquinho. Existem soluções que, que alguns fabricantes, soluções que têm essa função, mas depende também um pouquinho do dispositivo final, porque ele que manda na troca. O que acontece? O access point, a antena, ela tenta forçar isso por exemplo, e tenta dar um chute no cara, ó, desconecta e vai para a próxima. Só que Aham. quem vai mandar realmente, infelizmente, é o dispositivo final. Na maioria das vezes Nesse é. caso, ainda. Bem isso mesmo, aham. Uhum. Só de cabeça, sim, eu conheço um fabricante só que consegue fazer essa associação automática de um dispositivo, né? De um dispositivo em dois APs. Então ele nunca vai Uhum. perder a conexão, né? Inclusive essa tecnologia é até patenteada por esse fabricante, né? Eu não sei se depois a gente Uhum. pode falar, ou se alguém quiser saber, Não, manda um eu acho drop que mais aí, sim, sim, a daí a gente gente pode pode, pegar. a gente pode explorar. Que Exatamente. daí a gente Acho que a pode gente até consegue demonstrar um fazer pouco. isso. Que daí é Uhum. bacana. Mas de cabeça, sim, eu sei que tem um fabricante que ele consegue auxiliar muito melhor assim nessa questão do roaming, né? Então ele que meio que gerencia o Sim. roaming, exatamente. Ele que vai ver Depende se o também um sinal pouquinho. daquele dispositivo tá bom ou não, e daí vai É, desconectar. se eu não me engano, os celulares mais novos, principalmente, normalmente iPhone, ele vem com. Opa, saúde. É o Covid, é o Covid. Ah, não. E até esqueci o que eu ia falar, lembrei. iPhone, normalmente o iPhone ele vem com esses protocolos mais novos, né? Se eu não me Sim. engano, acho que no XR, o XS já tem esse mesmo protocolo, tanto é que quando você vai habilitar numa controller, na Unify até tem isso. Na controle da Unify, né, da UbiKit, tem a opção de você ativar o roaming, né, o fast roaming, só que ele fala lá, ó, só vai funcionar com dispositivos que tem esse protocolo. Eu não lembro agora de cabeça qual que é, mas os celulares Eu, se mais não me engano, é. novos já tem, é, Hum, os 900, celulares mais novos, é. Você já tem o Fast Home, exatamente. Né?
Aí também tem uma Uhum. dica bacana, né? Que essas informações são obrigatórias em todos os dispositivos, né? Então não importa se o seu celular é um Xiaomi, ou se é um Huawei, ou se é um Você Apple, consegue ver a especificação. se tem essa compatibilidade, né? De volta naquela questão da gente saber qual é o mínimo dispositivo que existe na rede, né? Se esse dispositivo que tem menos capacidade é em sua maioria, você já prepara a rede para que ela seja homogênea para aquele equipamento, né? Porque se for querer entregar tudo para todo mundo, vai acabar não ajudando ninguém, né? Tipo, vou habilitar um protocolo muito foda aqui, porque tem o meu gerente e mais um estagiário que tem um iPhone 12 lá. Pô, daí só esses dois caras, será que vale a pena você mudar uma Vai estrutura, mudar funcionar. só para dois caras funcionar? Sendo que os outros 300 milhões lá vão ficar tudo meio capengando. É, Sim, sim, tem todos esses cenários, né? A gente hoje acho que no mercado assim brasileiro a gente encontra, cara, cada lugar que você vai encontrar um cenário. Seja fabricante, seja no negócio do cliente, se é um escritório num prédio, se é um centro de distribuição num lugar afastado, depende também um pouquinho do tipo de negócio do cliente e, cara, a gente vai encontrar de tudo. A gente na área de TI, assim, quando a gente vai fazer implantação ou vai fazer alguma manutenção, a gente encontra uhum, de tudo quanto é jeito, né? exatamente. Para funcionar na hora, a gente faz tudo, né? É Para mais ou menos funcionar, tem que isso. fazer. Beleza, eu acho Mas, brother, mas que, era isso aí. cara, Da minha parte. legal. Não, Se alguém legal. tiver mais Pra alguma primeira dúvida, live, mandar aí no chat aí. acho que a primeira live ficou bem legal. Eu gostei bastante de a gente ter tocado nesse assunto, que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Muita gente que trabalha na área também tem dúvida nisso, como a gente tinha também, acredito, no início da nossa carreira, que a gente nem sabia que existia isso, nem sabia Uhum. roaming. O que é roaming? Ah, é quando eu vou de um estado para o outro, né? É, Normalmente do na telefonia celular, né? móvel, o roaming é quando você muda de estado. Mas isso também acabou ficando aí na rede Wi-Fi. É outro nome, mas acabou ficando o roaming também conhecido aí No mundo na da parte galera de da rede TI. de Wi-Fi. Ficou É. conhecido. Show de bola, Beleza, brother. Carl. Obrigado pela tua participação. Foi bem Imagina, legal. produção aí. Eu Sempre gostei precisar, bastante. pode chamar. Beleza, pessoal que participou da nossa live também. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, turma. Boa noite.